amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja conosco. Amém. Nós vimos no nosso estudo sobre as tempestades da vida, aquelas que afetam a nossa vida, sobre o imediatismo. Como que você ser imediatista, querer tudo agora, acaba complicando a nossa vida. E hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre uma outra questão. Você é uma pessoa que se deixa influenciar? Opa, isso tem muito a ver com o vídeo passado. Porque o imediatista, ele se deixa muito influenciar por aquilo que está ali na frente dele naquele momento. Jesus tem até uma parábola muito bacana sobre isso, de uma semente que cai numa terra, mas não tem raízes. Ele, sabe aquela pessoa que chamada fogo de palha? Ela se deixa influenciar. Hoje por isso, amanhã por aquilo, depois de amanhã por isso, e está sempre sendo influenciado por algo e não se prende a nada. Não tem raízes. Um sujeito influenciável é essa pessoa que se deixa gerir a sua vida pelo que os outros falam. Pode ser por aspectos religiosos, políticos, consumistas ou até questões emocionais. Então, uma pessoa influenciável é aquela que forma a sua opinião de acordo com o jeito de outras pessoas. Ela não tem senso crítico, ela não tem palavra própria, opinião própria. É uma pessoa normalmente um tanto quanto insegura e que fica pedindo opiniões dos outros também. Ah, essa roupa tá bonita? Ah, não gostei. Nossa, então eu detestei. Ah, e como que você achou disso? Ah, eu achei legal. Então, nem tinha gostado. O outro achou legal, tá maravilhoso. É normal todos nós sermos um pouco influenciados. Eu sou casado e minha esposa fala, ah, filho, tá bacana. Oh, tá bacana. Ela vai querer o melhor para mim, sempre. E eu idem com ela. Então é diferente. Quando meus filhos falam. Agora, tem certas pessoas que não dá pra gente levar em conta, digamos assim. Então, o que é ser influenciável? É você não ter uma opinião formada sobre as coisas. Então, eu não posso aprender. Claro que você pode, com as pessoas certas. Então, você tem o professor, você tem o padre, você tem o bispo, o papa. Pô, não dá para ouvir então o Papa Francisco? Claro que dá. Pô, é uma pessoa que tem demonstrado uma ética, uma coerência de vida e um querer bem das pessoas, que ele fala e a gente presta atenção e ouve. Os documentos da igreja, a Sagrada Escritura, como que eu não vou ouvir? Não é deixar-se influenciar, é você colocar isso como valor da sua vida e aí o resto não vem para te influenciar. Então, o que é ser influenciado? É você estar dentro desse modismo, de você ter uma dependência, por exemplo, de artistas, de moda e assim por diante. E às vezes até de uma pessoa que nem te quer tão bem. E o que nós precisamos entender? Que todos nós estamos sempre ouvindo muito das pessoas sobre comportamento, sobre ética, sobre religião e tudo mais. E que nós temos que ter senso crítico, valores, para a gente saber o que a gente aceita e o que a gente não aceita. Se alguém chegar para mim e falar, olha o aborto, opa, eu tenho uma opinião formada sobre o aborto, a partir de tudo aquilo que a minha igreja me diz. Se alguém falar do casamento, eu tenho uma opinião formada sobre o casamento. E eu consigo até rebater, não, eu não concordo com isso. Há poucos dias atrás, um grupo de jovens numa mesa, e um falou, eu vou na aula, eu gazeio. Uma outra falou assim, eu sou toda certinha, eu vou na aula, eu assisto a aula, eu anoto tudo, eu faço tudo. Olha que bacana. Opinião própria. Não se deixou influenciar. Pelo contrário, rebateu. Por quê? Porque tinha conhecimento, porque tinha maturidade, porque tinha reflexão, tinha argumentos. E dentro do imediatismo não existe argumento, existe só impulso. Então você é influenciável é porque você não tem argumentos
tá? Você não tem formação para isso. E o que você precisa? Entender que a nossa sociedade, ela é consumista, rápida, ela não quer pensar nem o passado, porque você aprende com o passado, e nem pensar sobre o futuro para você tomar decisões sobre como vai ser o futuro. Então, a nossa sociedade, ela não quer que você tenha opinião própria. Ela quer que você seja uma máquina de obediência e de compra, de consumo de preferência, que tenha dinheiro para consumir. E o que você precisa? Você precisa, muito claramente, criar opiniões. Aonde é que você vai conseguir essas opiniões? Então, na escola, na igreja, num bom estudo bíblico, com pessoas boas que pensam, que não são influenciáveis no modismo, no consumismo, num bom livro, num bom filme, num bom bate-papo, numa boa roda de amigos. Eu tenho um grupo de compadres, temos uma amizade de 4 décadas e a gente conversa muito. E como essas nossas conversas são alegres e cheias de conteúdo. Porque a gente fala da educação dos filhos, a gente fala da política, a gente fala da religião. Ou seja, para você não ser influenciável, você tem que estar perto de pessoas que tenham opinião e conhecimento. E não é no achismo. Ah, eu acho que. Não é eu acho. Você tem que ter um embasamento para você achar. Senão é a superficialidade. Aquela pessoa que está sempre no superficial. E você tem que ter profundidade. Então você tem que ter um pouco de estudo, um pouco de leitura. Tem que saber ouvir. Tem que saber calar. Tem que saber perguntar quando vai falar, para poder ter as respostas certas. Ah, mas a nossa sociedade tem muito isso. Tem muita gente boa. Tem bons sites, tem bons programas, tem bons orientadores, mas também tem péssimos. Então você vai lá e pega o TikTok e fica lá no TikTok o dia inteiro, você vai aprender o quê naquela velocidade? Enquanto que você tem boas opções. Então, se você não quer ser influenciado ou influenciada, você precisa tomar atitudes que te levem a conhecer para poder falar isso é bom ou não. Então, o seu planejamento de longo prazo, o seu planejamento de médio prazo, deixar o imediatismo, o consumismo e ter motivações que te falam assim, eu vou fazer assim porque é o melhor para mim. É difícil? É. É impossível? Não. E é muito mais prazeroso do que apenas ser massa de manobra numa sociedade que não quer o meu bem. Pelo contrário, quer apenas o meu consumo. E não é no consumo, como nós vimos, que está a felicidade. Então, não se deixar influenciar, não ser imediatista, não ser consumista. Tudo isso vem ao quê? A uma formação pessoal, ética, intelectual, religiosa que eu tenho que ter para eu saber confrontar isso daí e falar os nãos necessários da vida. Esteja perto de pessoas boas. Muitas estão na igreja, muitas estão nas escolas. Não vai achar que todo mundo é mal, porque aí é uma generalização. Deixe-se influenciar por pessoas boas, que te querem bem. E existe muita gente que quer bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, esteja junto conosco nesta obra de reflexão. Paz e bem a todos e a todas.